Maravilha, então, senhores. Hoje nós começamos uma nova brincadeira. Na verdade, não é nova, né, cara? É, na verdade, uma ampliação do que a gente já tava vendo. A gente vai agora pegar a equação de Schrödinger e, ao invés de escrever ela em uma dimensão, nós vamos ampliar para as três dimensões. Vocês vão ver que a ampliação ela é natural, ela acontece de uma maneira bem tranquila, só que agora a gente pode tratar com problemas mais próximos dos problemas reais. Porque problemas unidimensionais não são problemas reais, cara. É muito complicado você, né, preparar um estado unidimensional no laboratório. É complicado demais. Os problemas são sempre, no máximo, bidimensionais, onde você forma lá uma armadilha bidimensional. Mas os problemas são tridimensionais, né? Então a gente tem que ver como que funciona toda essa ideia de função de onda em três dimensões. Só que as interpretações continuam as mesmas, tudo continua a mesma coisa. A forma de calcular, a forma de escrever a equação é que vai mudar um pouquinho, porque agora você tem que levar em consideração o eixo x, o y e o z, além não, ao invés do x, que era só o que a gente estava usando antes. Tudo bem? Aqui nós vamos tratar, galera, com coordenadas retangulares, beleza? A gente pode escrever também a equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. Ela fica bem mais complicada, bem mais complexa, mas também nos levam a mais informações. Tá? Porque, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que nós vamos ver depois, ele tem simetria esférica, né? Você tem um potencial radial ali que depende só da posição. Então, você precisa de coordenadas esféricas para resolver. Esse curso de Introdução à Física Moderna, ele é mais um primeiro contato que vocês vão ter. Então, nós não vamos resolver a equação, né, do átomo de hidrogênio com esse olhar. A gente vai apenas pegar um resultado e fazer algumas contas. Aí, quando vocês forem fazer física quântica ou mecânica quântica, aí sim vocês vão abrir essa conta aí todinha dos harmônicos esféricos e tal. Belezinha? Então, deixa eu fazer o presentation aqui. Isso aqui eu posso fechar, isso aqui. Isso aqui eu posso fechar também. Vamos embora. Então, hoje, nós viramos seres tridimensionais. Equação. Ai. Do senhor Schrödinger. Em, botar assim, ó, 3D. Então tá, a primeira coisa que vai mudar aí, galera, é pensar no seguinte. Se agora a partícula ela pode se mover em três dimensões, então tudo começou, lembrem que tudo começou a partir do momento linear, né? Momento linear, que era o cara que estava associado ao, ao K, que era aquela constante que está dentro da equação de Schrödinger, que está associada à energia, certo? Então, como o nosso P agora ele vai ter três componentes, então isso vai ter um impacto direto na equação de Schrödinger. Tá bom? Então vamos começar com essa nossa análise. Se uma partícula, vou botar assim, ó, se uma partícula puder
Tá batendo a porta aqui. Cabral. Então, se uma partícula puder se mover em 3 dimensões... Bom dia, Cabral. O que vai acontecer, galera? O momento dela vai ter 3 componentes. O momento terá 3 componentes. Ou seja, o P agora é um vetor. Isso vai ter uma componente no eixo X, que eu vou chamar de PX. Uma componente no eixo Y. Isso. Mais uma componente no eixo Z. Beleza? E isso vai ter um impacto, por exemplo, direto na energia cinética. Porque a energia cinética, lembrem que ela era dada lá, né, na parte unidimensional, apenas como sendo P ao quadrado sobre 2M. Só que agora eu preciso somar a contribuição em X, então eu vou ter 1 sobre 2M. Eu vou ter o Px ao quadrado, mais o Py ao quadrado, mais o Pz ao quadrado. Beleza? Então tem que somar as 3 componentes. Aí quando você faz toda aquela historinha de novo lá da equação de Schrödinger, né? Aí você tem a equação de onda, só que agora você vai considerando os Px, Py e Pz. Vocês lembram que antes você tinha uma derivada segunda apenas em relação a x. Agora você vai ter uma derivada segunda em relação a y e uma derivada segunda em relação a z. Ou seja, quando você faz essa ampliação, então, dessa maneira, a equação Schrödinger fica dada por... Vou até trocar de cor aqui para deixar ela brilhando. Vocês lembram que a equação de Schrödinger ela tinha lá o menos h cortado ao quadrado, né, sobre 2m. Aí você tinha uma derivada segunda em relação a x. Aqui nós vamos ter a derivada segunda em relação a x, mas vai aparecer também a derivada segunda em relação a y. Né? Então, d2 dx2. Posso colocar aqui o psi de x, agora depende de 3 dimensões, z, e também o tempo, beleza? Mais a derivada segunda em relação a y, do mesmo psi, x, y, z e t, mais
a parte em Z. Ok? Então, a diferença é que agora eu vou ter derivadas segundas em todas as componentes, porque agora a minha função vai ter todas as componentes. Né? Mas, aí nós vamos ter aqui, ó, um potencial que depende de x, y e z, que multiplica a minha função que depende de x, y, z e o tempo. Tudo isso vai ser igual a energia vezes o psi de x, y e z e t. Tudo bem? Existe uma forma mais fácil de escrever isso. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com um cara chamado Laplaciano. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Laplaciano? Vou botar aqui só por desencargo. Onde, ou, né? De maneira geral, ou de maneira compacta. Vou botar só. A gente pode escrever tudo isso que estava lá da seguinte maneira. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Cara, aqui, como eu estou botando a função já dependente do tempo, deixa eu colocar a equação também dependente do tempo, né? Então aqui vai ficar I h cortado ddt vezes o psi de x, y, z. Bom, então eu vou trocar todas aquelas derivadas segundas, eu posso trocar por um operador chamado nabla2, nabla ao quadrado, tá bom? Tudo isso aplicado na minha função psi de x, y, z, isso vai ser então igual a i, h cortado, ddt, do psi de x, y, z e t. Tudo bem? Onde? Só para deixar registrado, né, galera? Eu não sei se vocês já viram esse cara, a gente não vai trabalhar muito com ele não, mas esse operador dado desse jeito, ele é a soma do d2 dx2 mais a derivada segunda em relação a y mais a derivada segunda em relação a z. Professor, Diga. você pode falar um pouco desse operador? Porque meu professor de cálculo fala bem superficial dele. Então, ele é um cara chamado Laplaciano. Vocês certamente conhecem ele sem esse quadrado. Vocês conhecem, por exemplo, o operador nabla, né? Que ele é assim, quando ele é aplicado numa função dessa maneira, deixa eu tirar esse ponto aqui. Quando ele é aplicado numa função dessa maneira, ele é o gradiente dessa função, né? E quando você faz um produto escalar dele com outro vetor, ele se torna o divergente, né? Desse vetor. Eu estou usando a notação de negrito, né? Talvez possa ser confuso para vocês. Então, quando você faz isso, você toma o divergente
E quando você faz a aplicação desse operador nabla numa função, você toma o gradiente. Mas esse operador nabla, ele nada mais é do que a soma das derivadas. Ele é um vetor, tá? Então, ele é derivada em relação a x na direção y, mais a derivada em relação a y na direção j, mais a derivada em relação a z na direção k. Tá bom? Aí quando você... Ele não tem sentido nenhum sozinho. Nenhum. Ele só vai ter algum sentido quando você aplicar ele numa função, por isso que ele é chamado de operador, porque ele opera numa função, ele sozinho não tem nenhum tipo de significado. Ou quando você toma o produto escalar dele com um outro vetor. Porque quando você toma o produto escalar dele com outro vetor, aí você vai ter um número e não mais um vetor, né, que vai ser dado pelas derivadas de cada componente lá. E quando você faz ele vezes ele mesmo, tipo, você faz isso aqui, aí você gera um cara chamado nabla 2, ou o Laplaciano, que é exatamente esse bichinho que está em cima. Tudo bem? Nós não vamos trabalhar muito com ele não, Thales, por isso que a gente não vai se aprofundar muito nele não, mas, por exemplo, o que o divergente significa? Quando você toma esse cara numa função, por exemplo, o gradiente de uma função f, por exemplo. Aí tu vai tomar as derivadas em relação a x na direção y, derivada em relação a y na direção j dessa função. Então, ela meio que vai apontar para você a direção onde você vai ver a função variando mais rapidamente. Sacou? É isso que o gradiente acaba mostrando para você quando você calcula ele. Tá? E o Laplaciano nada mais é do que esse gradiente duas vezes, aplicado duas vezes. Aí gera as derivadas segundas. A gente chama isso de Laplaciano. Lá, só como uma curiosidade, lá na relatividade, quando você for fazer conta com relatividade, você leva em consideração que o tempo ele é uma dimensão no mesmo patamar das direções das posições. Então, aqui teria ainda um outro termo de derivada segunda em relação ao tempo, como se o tempo fosse realmente uma dimensão no mesmo patamar que as outras. E aí, isso tudo, o x, o y, z e o t juntos, nós suprimimos isso como um outro operador, e chamamos isso de D'Alembertiano, que é um quadrado com 2 em cima, é o D'Alembertiano. Beleza? Mas isso é usado mais lá na relatividade, quando vocês vão... Inclusive na mecânica quântica relativística, usa muito isso. Mas aqui não, aqui a gente só vai pegar o Laplaciano, é só uma maneira mais enxuta de escrever, tá? A equação de Schrödinger em 3 dimensões. Valeu, professor. Beleza? Oi? Valeu. Então, esse gradiente, eu posso entender esse Laplaciano como a taxa de variação nas 3 dimensões. Não, mas o Laplaciano só porque são derivadas segundas. Aham. Beleza, porque o gradiente ele também é a taxa de variação em 3 dimensões. Uhum. Só que o gradiente é a derivada primeira. Sim. De cada componente. E aí o Laplaciano é a derivada segunda de cada componente. Tranks. Show, né? E aí, como eu estou escrevendo a equação de Schrödinger dependente do tempo, a gente sabe que a solução, né, a gente pode escrever ela como sendo vou botar até aqui de outra corzinha, ó. O psi de x, y e t, ele pode ser escrito como o psi, ou seja, o estacionário, né, de x, y e z, vezes a componente, ou a parte temporal, que é menos i e t sobre h cortado. Tudo bem? A gente separa a parte temporal. Aqui faltou um z. Deixa eu escrever direito aqui.
psi de x, y, z e t. Então, assim, nada mudou. Em relação ao que a gente já tinha, absolutamente nada mudou. A diferença é que agora a gente está escrevendo com duas componentes a mais, né, que é o y e o z, em relação ao que a gente tinha. E a condição de normalização continua a mesma. A condição de normalização continua sendo dada por vou botar de vermelhinho aqui, ó, a integral do módulo do nosso psi. Eu posso botar o psi com tempo ou sem o tempo, né? Tanto faz. Vou botar o independente do tempo aqui. X, y, z, o módulo quadrado disso. Só que agora a integral tem que ser nas 3 dimensões. Então, isso aqui dá uma integral tripla. Ou seja, dentro de um elemento de volume, dv. Então, agora a ideia não é mais calcular em que posição x a partícula está. A ideia é calcular qual é a probabilidade de você encontrar a partícula dentro de um determinado elemento de volume dv. Não faz sentido agora você localizar numa dimensão. Agora você vai localizar dentro de um volume. Então, existe uma probabilidade de você encontrar a partícula dentro de um determinado volume. Esse volume você pode escrever ele como sendo dx. Isso em coordenadas retangulares, tá? dx, dy, dz. Ok? Sem problema nenhum, né? Vamos aplicar isso num exemplo concreto? E aí vocês vão ver que naturalmente, galera, quando você vai para 3 dimensões, surge uma coisa nova, um fenômeno novo, que nós vamos chamar de degenerescência. A degenerescência nada mais é do que, como agora você aumentou o número de graus de liberdade, você aumentou também a quantidade de números quânticos associados a esses graus de liberdade. Então, se eu estou indo para 3 dimensões, agora eu vou ter 3 números quânticos associados a essas 3 dimensões. Então, pode ser que eu tenha estados diferentes que ocupem a mesma energia. E isso é chamado de degenerescência. Beleza? Mas bora com calma. Primeiro, vamos colocar uma partícula numa caixa, igual a gente fez antes. Tá bom? A gente fez isso nas aulas para trás aí. E bora ver o que acontece. Partícula em uma caixa. Então, deixa eu só escrever aqui, ó, como na versão vou botar assim, como no caso n-dimensional, como no caso unidimensional, o que a gente tem, galera? Dentro da caixa, então dentro da caixa
A gente sabe que a partícula está livre, ou seja, dentro da caixa a energia potencial é zero. Energia potencial é zero. O que que significa? Partícula livre. Só que fora da caixa, essa energia potencial é infinita, né? Então, é zero dentro da caixa e infinita fora dela. Ou seja, as paredes, vamos colocar assim, as paredes da caixa são impenetráveis, beleza? É isso que quer dizer. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma figurinha disso, aqui, ó. Então, é isso que nós temos, ó. Uma caixa, eu coloquei uma caixa centrada aí na origem, centrada não, com um vértice na origem, e aí ela tem o tamanho L, em todas as dimensões. Então, o Y corre de 0 a L, o X corre de 0 a L, e o Z também corre de 0 a L. Bom, então, isso já me dá algumas coisas que eu já fiz antes, né? Primeiro, dentro da caixa, vamos pensar primeiro fora, né? Fora da caixa, você sabe que fora da caixa, como a energia potencial ela é muito grande, ela é infinita, então a minha função de onda psi de x, y e z é igual a zero. O que isso quer dizer? Que não tem probabilidade de você encontrar a partícula fora da caixa. A partícula tem que estar dentro da caixa. É isso que quer dizer. Então, agora vamos para dentro da caixa. Bom, dentro da caixa, galera, como é que ficaria então a equação de Schrödinger que a gente fez lá em cima? Eu vou só repetir ela aqui, ó. Eu sei que dentro da caixa a equação de Schrödinger ela vai dar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí tem as derivadas segundas, né, lá dentro. Você pode colocar o nabla se você quiser, mas eu vou colocar a derivada segunda porque a gente vai abrir esse cara mesmo, então já vou repetir aqui, ó. Eu vou ter a derivada segunda em relação a x mais a derivada segunda em relação a y mais a derivada segunda em relação a z. Tudo isso atuando no psi de x, y, z, isso vai me dar, na solução independente do tempo, né, a energia vezes o psi de x, y e z. Beleza? E aí, só para vocês se tocarem, esse parênteses aí com todas as derivadas dx2, d2, dy2, é o laplaciano. É só isso. Tá, então vocês estão vendo que eu tenho uma equação acoplada de três variáveis. Eu tenho a variável x, a variável y, a variável z. Tá tudo acoplado aí dentro. Eu tenho uma função que tem as três juntas e eu tenho a derivada das três, né? Então, uma técnica que nós vamos usar é separar essas variáveis. A gente vai desacoplar essas variáveis. Então, fazendo
a separação. De variáveis. Como é que é essa separação de variáveis? É tentar escrever o psi que depende de x, de y e de z como sendo um produto de três funções. Uma função que depende só do x, vou chamar de x de x. Uma função que depende só do y, y de x. E uma função que depende só do z, y de z. Beleza? Então, eu estou separando a minha função das três dimensões como sendo um produto de três funções independentes de cada uma das variáveis. Beleza? Isso me gera resultados muito interessantes. Tá ali. Bora substituir isto na equação de cima, galera. O que nós vamos ter? Fazendo essa separação, temos. Percebam que quando eu entrar com essa coisa aqui, ó, de três funções aqui dentro, vocês vão ver que eu vou bater três derivadas nele. Eu vou bater uma derivada em relação a x, uma derivada em relação a y e uma derivada em relação a z. Essas derivadas são parciais. Então, elas só vão tratar as funções como variáveis quando pegar na função que tem a sua derivada em relação àquela componente. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a derivada em relação a x bater aqui nesses três caras, vai tratar a função em y como constante e a função em z como constante. Né? Ou seja, a derivada vai bater na função x. Quando a derivada em relação a y encostar aqui na função psi, ela vai tratar o que não é y como constante. Então, o x e o z vão ficar como constante. Está entendendo o que eu estou falando? Então, no final das contas, o que nós vamos ter é isso aqui, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m isso que multiplica, então, a derivada em relação a x, quando bater lá na minha função, não vai pegar, não alcança o y, porque o y é constante, não alcança o z, porque o z é constante, mas pega o x. Então, fica d2 dx2 do nosso x de x. Sacaram? Mais, deixa eu fazer aqui embaixo para não ficar muito apertado. Mais, a mesma coisa vai acontecer na derivada em relação a y. Quando bater na derivada em relação a y, o x não pega, nem o z vai pegar. E aí a derivada em relação a y pega só aqui, ó. E aí, por último, a derivada em relação a z. O x passa direto, o y passa direto, e a derivada pega só na função z. Opa.
Beleza? E tudo isso tem que ser igual à energia, né? Isso vezes o psi. Só que o psi nós trocamos por x de x, y de y e z de z. Certinho, galera? O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa equação. Então, ó, dividindo esta equação por x de x, y de y, z de z, temos. Bom, vamos lá. Então, imagina a gente dividindo todos os pedaços por x, y, z. Quando a gente dividir o primeiro termo lá, galera, vai cortar aí o y, vai cortar o z. Vai sobrar só o x. Pode crer? O x que está fora da derivada, tá? Quer dizer, não tem x fora da derivada. Vai cortar o y, vai cortar o z e vai sobrar um x lá embaixo. Quando você dividir pelo segundo termo, que é esse carinha aqui, ó. Aí, imagina, vai dividir por x, y, z. Aí vai cortar o x e vai cortar o z. Aí vai sobrar o y. E assim por diante. Será que vai caber aqui? Acho que vai caber aqui não, hein? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Melhor fazer lá. Vou vir para cá. Vai ficar assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. É bom que eu uso o quadro todo, ó. Aí vai ficar 1 sobre o x que sobrou de x vezes a derivada em relação a x de quem? Do x, né? De x. Beleza? Menos, eu vou juntar tudo agora, ó. H cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica 1 sobre y de y d2 dy2 do y. E aí, a parte z, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, 1 sobre z de z, uma derivada da função de z. Certo? E tudo isso igual, só sobrou do lado de cá a energia. Por quê? Porque eu vou dividir pelo x, y, z, né? Então vai embora o x, y, z que estavam lá. Então, olha o que tem aqui, galera. Deixa eu até dar um zoom out aqui. Eu tenho três equações desacopladas, né? Uma que depende só do x, uma que depende só do y e uma que depende só do z. São três equações desacopladas de três variáveis independentes. E essas três equações são iguais a uma constante. Olha que coisa. Se essas três equações são iguais a uma constante, o que isso quer dizer? Só quer dizer uma coisa. Se tudo isso aí é igual a constante, é porque a primeira eu posso escrever como sendo igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante de x. A segunda
outra constante, eu vou chamar de EY, e a terceira, outra constante que eu vou chamar de EZ. Sacaram? Então, desacoplei, e agora eu tenho três constantes, uma para cada componente. Para componente X, eu tenho uma energia associada ao eixo X, né, e assim por diante. Dessa forma, galera, a gente pode fazer o seguinte, ó. Assim, eu vou escrever agora uma por uma, beleza? Quando eu escrever menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vou escolher agora a componente x, eu vou ter então um d2, dx2, da função do x, igual, olha lá, ó, o x passou para cá, multiplicou o EX. Igualei com EX, estão vendo o que eu fiz? Então, peguei a primeira partezinha lá, igualei com EX. Aí, aquela função x de x estava no denominador, passou multiplicando. Vou fazer isso para cada pedaço. Então, o menos h cortado, agora o do meio, menos h cortado ao quadrado, sobre 2m, vezes a derivada segunda, agora em relação a y. Y de x. Isso tudo vai ser igual, então, a y de x, y de y, né? Vezes 1 é y. E a mesma coisinha para a componente z. Então, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Uma derivada segunda em relação a z. Função de z. Tudo isso, então, igual a z vezes EZ. Sacaram? E aí, a grande jogada desse negócio todo é o seguinte: esses três caras são conectados através da constante geral, né? Que é a constante da energia. E essa energia é a soma da energia relativa ao eixo X, mais a energia relativa ao eixo Y, mais a energia relativa ao eixo Z. Chique, né, galera? E mais ainda, velho, você sabe o que está acontecendo aí, porque nós já fizemos essa conta. Em cada uma dessas três equações, quando você aplica as condições de contorno, elas são idênticas ao caso unidimensional. Pega, por exemplo, essa primeira equação. Eu vou só repetir essa primeira equação aqui, ó. Lá no caso unidimensional, ele ficava assim, menos h cortado ao quadrado, sobre 2m. Aí tinha aqui uma derivada segunda em relação a x, de um π de x. Não sei se vocês lembram. Isso era igual ao próprio π de x. Opa. Ao próprio π de x vezes a energia. Estão lembrando? E aí, quando você aplica as condições de contorno lá, na parede da caixa, né, a função tem que zerar, porque lá o potencial é infinito, você vai chegar no mesmo resultado. Só que agora, a diferença é que você tem um resultado para o eixo X, um para o eixo Y e outro para o eixo Z. Mas a solução é a mesma. Tá? O que pode mudar são os números. Em outras palavras, vou botar aqui, ó. Portanto, a solução é análoga
caso unidimensional. Concordam comigo? Então, nós vamos ter uma solução para cada eixo. Uma solução para cada eixo. E quais são essas soluções? Vou botar aqui, ó. Eu tenho uma solução para o eixo X. Eu vou chamar... Lembra que as soluções dependem do N? Só que aqui eu vou ter 3 N's. Eu vou ter um NX, um NY e um NZ. Então, eu vou escrever NX aqui. A minha variável é o X. Isso vai dar uma amplitude que eu vou chamar de AX, referente ao eixo X, vezes o seno... Lembra que a solução era um seno de NPx sobre L? Então, aqui vai ficar NX, π vezes a variável x, sobre o tamanho da caixa L. Beleza? Lembrando que esse NX, ele vai ser igual a 1, 2, 3, né? E assim por diante. Beleza? E quem seria a solução do eixo Y? Ou seja, a solução relativa à variável Y. Mesma coisa, você vai ter... Claro, né? Tem que botar aqui que ele depende do NY. Então, Y, que depende do NY, né? Da variável Y. Isso vai ser igual a uma constante, que é a amplitude, a Y seno de NY, π, Y, sobre L. E quem é a solução para o eixo Z? Vai ser o Z, que depende de um NZ, de Z, AZ, seno de... Deixa eu juntar aqui mais as coisas, senão não vai dar certo. Com Z, NZ, Z, AZ, seno de NZ, π, Z, sobre L. Então, é a mesma solução que vocês já tinham, só que uma para cada eixo. Na real, é isso que está acontecendo, né? E os N's, todos eles, né? O NY, ele também corre de 1 até infinito, só que de maneira inteira, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último. E o NZ também. 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, chegamos ao mesmo resultado, né? Aí você fala, professor, e a energia? O que são essas energias lá? São as mesmas energias. A gente tinha uma equação para energia, lá no caso unidimensional. Aqui nós vamos ter também. A diferença é que nós vamos ter uma energia diferente para cada eixo, ou para cada variável. Então, por exemplo, vou botar aqui, ó. A energia... A energia é dada por... Vamos ver se vocês lembram lá do caso unidimensional. A energia dependia de um N. Aqui eu vou colocar o NX. E aqui tinha um π ao quadrado
A gente fez essa conta. H cortado ao quadrado sobre 2 M L ao quadrado, não é isso? Só que aí dependia de um N aqui, ó. Era um N ao quadrado. Só que agora eu tenho um NX. Mesma coisa acontece para o NY. Então eu vou ter uma energia associada ao eixo Y, que vai ser dada pela mesma coisa. Π quadrado, H cortado ao quadrado, 2 ML ao quadrado, e aqui um NY ao quadrado. E o eixo Z, idem. A energia do eixo Z vai ser igual a π quadrado, H cortado ao quadrado, sobre 2 N L ao quadrado. NZ ao quadrado. Certo, galera? E se você somar todas elas, você encontra a energia total. Ou seja, a energia Ezão vai ser a soma da primeira, eu vou juntar tudo, ó, a πh cortado ao quadrado, sobre 2 ml ao quadrado, que multiplica, então, nx2 mais ny2 mais nz2. Sacou? Então, o que aconteceu? Ao invés de você ter energia, que era o normal, você ter energia de apenas um eixo, agora vai ter uma energia associada a todos os eixos. Né? E aí você vai ter que somar a contribuição de todas essas variáveis. Pode ver? E a solução geral? Como é que fica a solução final de tudo? Como é que ficaria o nosso... Vou trocar de cor aqui. Como é que fica o psi de x, y e z? Aí pensem. Esse cara não é o produto da parte x vezes o produto da parte y vezes o produto da parte z? Então, quando eu multiplicar esses três senos que aparecem aqui, ó, eu vou ter ali um AX vezes um AY vezes um AZ. Só que, cara, o AX vezes o AY vezes o AZ vão gerar uma nova constante. Então, eu vou englobar as três numa só e vou chamar isso tudo de A. Beleza? Então, nós vamos ter uma constante A e um produto de três senos. O seno da parte que diz respeito ao x, então aqui é um seno de nx π x sobre L, seno de ny π y L, e o seno nz π e z sobre L. Pronto. Esta aí é a nossa função de onda da partícula dentro de uma caixa. Beleza? Aí você fala, professor, e se a gente quiser, então, encontrar o A? Mesma coisa. O A, como é que a gente encontra ele? Normalizando a função, igual vocês fizeram lá na prova. Como é que você normaliza? Vamos lá? A constante A é encontrada através da condição de normalização, né?
Vou botar assim, ó, através da normalização. Bem, a gente sabe que a condição de normalização é integration de psi ao quadrado. Agora, dentro de um elemento de volume dv, tem que ser igual a 1. E isso vai me gerar 3 integrais. Por quê? Porque esse dv ele vai ser expresso em dx, dy e dz. Né? Então, eu vou ter que ter uma integral em y, uma integral em x e uma integral em z. Beleza, galera? Eu vou ter que levar todo esse troço aí ao quadrado. Você fala, não, professor, mas que trabalheira, né? Não, pô, a gente já fez uma vez. Por isso que é muito importante a gente começar os estudos do método mais simples. Por mais que não tenha uma realidade física, ele nos traz soluções viáveis. E quando você expande o seu problema para mais dimensões, aí você vai ter mais realidade física, cara, tu já está com 70% do caminho pronto. Porque você já sabe os resultados que vão aparecer. Olha só que doideira. Eleva ao quadrado, então, esse psi. Vai ter um módulo do A ao quadrado. Eu vou ter uma integral do seno ao quadrado de nx pi x sobre L, não é isso? Aí eu vou botar aqui, ó, essa integral ela é em dx, e ela vai de quando? De 0 a L, porque eu estou integrando na caixa inteira, não é isso? Esse cara tem que estar dentro da caixa. Vezes uma integral também de 0 a L, só que no eixo Y, então vai aparecer aqui, ó, um seno ao quadrado. Opa. Escrever aqui embaixo é ruim. De ny pi y sobre L, isso integrado em dy, correto? Vezes agora a integração em z, então de 0 a L também, por isso que é uma integral tripla, do seno ao quadrado de em z pi z L dz. Tudo isso igual a 1. Daí, quando eu falo que você já fez isso, é porque nós já calculamos a integral de todos esses caras aí. Eu já sei quem é essa integral aqui, ó, porque nós já fizemos no caso unidimensional. Essa integral todinha, não sei se vocês vão lembrar, mas deu L sobre 2. Lembra? Troca o seno por 1, né? Meio de 1 menos o cosseno de 2x, né? 2θ, enfim. E aí cada um desses caras vai me dar o mesmo valor, porque é a mesma integral. Não é a raiz não, professor, que dá? Raiz de L, sabe? É a raiz depois, né? Quando você passa para o outro lado e encontra o valor do A. Verdade. Aqui é só a integral. Só a integral. E L sobre 2. Então, na verdade, o que nós temos aí? L sobre 2, vezes L sobre 2, vezes L sobre 2. 3 vezes. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou ficar com A ao quadrado, o módulo de A ao quadrado, né? Vezes L ao cubo sobre 2 ao cubo, ou seja, 8, e tudo isso é igual a 1. Né? Então, o módulo de A
ao quadrado vai dar 8 sobre L3. E aí, se você considerar o A positivo, né? Vamos fazer essa consideração. Se A for positivo, então a gente acabou de encontrar a constante de normalização. A vai dar, tira a raiz quadrada daquele troço, vai dar 2 sobre L, raiz de 2 sobre L. Ou a raiz quadrada de 8 sobre L3. Tanto faz. Tanto faz. Sacaram a lógica do negócio? É isso que vocês vão agora ter que tomar cuidado na hora de fazer algumas contas, que é exatamente olhar para o sistema e ver que agora você tem 3 dimensões. E essas 3 dimensões, elas precisam entrar em consideração nas suas contas. Para finalizar, depois eu vou passar um negócio para vocês tentarem fazer em casa. Para finalizar, galera, eu vou dar uma pincelada aqui na historinha da degenerescência. O que é esse negócio? Nome feio, né? Degenerescência. Isso, galera, acontece quando você tem agora o seguinte. Vocês perceberam que nós temos 3 números quânticos, né? O NX, o NY e o NZ. Então, esses 3 números quânticos podem ser diferentes. E eles vão gerar estados diferentes. Mas agora é possível eu ter estados diferentes com a mesma energia. E quando eu tenho estados diferentes com a mesma energia, eu vou chamar esses estados de estados degenerados. Por quê? Porque eles são estados diferentes, mas eles têm a mesma energia. Então isso quer dizer que quando você vai fazer um experimento e você mede a energia do sistema, você não sabe que estado você está medindo. Por quê? Porque ele pode ser um estado que são vários estados diferentes com a mesma energia. Então, no fundo, você olha para uma coisa que você não tem muita ideia do que está acontecendo. Então, é uma espécie de probabilidade aí. Bom, enfim, o que acontece aqui? Ó, ocorre quando deixa eu ajeitar isso. Ocorre estados de diferentes estados de diferentes números quânticos possuem a mesma energia. Então, possuem
certo? Possuem a mesma energia. Então, vamos pegar o exemplo da nossa caixinha tridimensional, né? É só um exemplo. É só um exemplo. Então, exemplo, a nossa caixinha tridimensional. O que acontece com a nossa caixinha tridimensional? A energia, ela é uma soma de 3 números quânticos. Então, posso escrever aqui a minha energia, ela, na verdade, depende do número quântico nx, do número quântico ny e do número quântico nz. E ela é dada por π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado. Vocês estão vendo que o fato do L ser o mesmo para todas as dimensões favorece a degeneração, hein? Nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Porque se, por exemplo, o L, o tamanho da caixa no eixo X for maior, por exemplo, aí eu tenho um L que é diferente. Então eu vou ter uma energia diferente associada a esse eixo. Né? Aí ela teria que entrar aqui, ó. Lx ao quadrado. Entendeu? Não daria para colocar em evidência. Só está em evidência ali porque o L é o mesmo para todo mundo. Muito bem. Então, bora fazer algumas contas rápidas aqui, ó. Por exemplo, quem é o estado fundamental desse sistema? Concordam que o estado fundamental, galera, é o estado de menor energia? A menor energia possível aí é quando os 3 números, porque pensa, nenhum dos números pode dar 0. Nenhum deles pode dar 0, tá? Então, ele acontece quando todos os números quânticos valem 1. Então, eu tenho o nx igual a 1, o ny igual a 1 e o nz igual a 1. Se você substituir aqui, ó, nx é 1, então fica 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso dá 3. Então, fica 3 meios de π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2ml quadrado. Beleza? Esta aí é a nossa energia do estado fundamental. E quem seria o primeiro estado excitado? Vamos ver? O primeiro estado excitado seria, por exemplo, o E112. Então, coloca o NZ igual a 2. E faz a conta. Quando o NZ for igual a 2, você vai ter lá 2 ao quadrado, mais 1, mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, no fundo, você vai ter 6 meios de π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre ml quadrado. Aqui o 2 ele não existe, né? Eu já coloquei o 2 ali para fora. ml quadrado. Tá? Só que esse 6 aqui, você pode enxergar ele como sendo um 2 vezes 3, não pode? Se você enxerga ele como sendo um 2 vezes 3, você volta à situação passada e fica 2 vezes 1. Olha aí que beleza. E aí você já começa a associar o seguinte, velho. O E112, ele vai ter a mesma energia do E121 e vai ter a mesma energia do
2, 1, 1. São estados diferentes, porém com a mesma energia. Então, esse aqui é um estado, galera, triplamente degenerado. É um nível de energia triplamente degenerado. Beleza? Por quê? Porque eu tenho 3 estados que compartilham da mesma energia. É um estado que cabe 3. É um nível que cabe 3 estados, né, com aquela energia que tem lá. E a gente pode mais, por exemplo, eu posso ir agora para o outro estado, né, para o outro nível. Então, por exemplo, um outro nível seria o E2, 2, 1, por exemplo. Né? Aí o 2, 2, 1 seria 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4, isso dá 8. 8 mais 1, 9. Então, ficamos com 9 sobre 2, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre ml ao quadrado. Certo? E aí, se você enxergar esse 9 como 3 vezes 3, aí você pode escrever isso como 3 vezes o estado fundamental. Né? E, de novo, você tem a conclusão de que os estados E2, 2, 1 tem a mesma energia do E2, 1, 2, que tem a mesma energia do E1, 2, 2. Sacaram a lógica? É assim que você vê os estados degenerados. Deixa eu colocar uma figurinha aqui para ilustrar isso para vocês. Acho que ela está aqui, ó. Aqui. Então, você pode fazer essa brincadeira, né, para todos os estados. Então, olha só, o estado fundamental é esse bichinho aqui, ó, é 1, 1, 1. A energia dele é dado quando nx é igual a 1, ny é igual a 1, nz é igual a 1. Beleza. Aí pula para o próximo estado, que é o primeiro estado excitado. O que ele vai ter? Ele vai ter 3 estados que compartilham com essa mesma energia, que é o 2, 1, 1, 1, 2, 1 e 1, 2, e 1, 1, 2. Beleza? Então, esse é um nível de energia triplamente degenerado. Cabem 3 estados aí dentro. Tudo bem? Esses 3 estados compartilham da mesma energia. E aí, à medida que você vai fazendo as contas, você vai olhando para outros estados. Por exemplo, o segundo estado excitado, ele também é triplamente degenerado, que a gente acabou de fazer, e ele tem uma energia que é 3 vezes a energia do estado fundamental. Beleza? Olha para o último estado aqui, ó, para esse cara. Olha para esse cara. Tem 4 estados que cabem nesse nível energético. Então, nós temos aí um estado quadruplamente degenerado, um nível quadruplamente degenerado. Tem 4 estados aí dentro. 4 não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estados que cabem aí dentro. Beleza? E aqui, galera, pode acontecer as mesmas coisas que vocês viam lá no átomo de hidrogênio, por exemplo. Eu posso ter a partícula dentro da caixa com essa energia e depois cair para cá, por exemplo. Né? E quando ela faz isso, ela tem uma variação de energia e ela emite um fóton. E esse fóton é o quê? É a variação da energia entre os 2 níveis. Então, vai ser isto menos isto. Sacaram? Então, vocês estão vendo que tudo funciona mais ou menos da maneira que vocês já conhecem. Só que agora, em 3 dimensões. E aí, em 3 dimensões, vocês têm que tomar alguns cuidados. Um deles é a degenerescência. Um deles é a degenerescência. Certo, galera, para
para essa coisa ficar, né, mais interessante, assim, tipo, mais fácil de vocês enxergarem o que pode estar acontecendo aí, eu vou ver se na aula que vem a gente faz alguns exercícios. Beleza? Vou ver se a gente faz alguns exercícios na aula que vem. Para vocês não ficarem muito perdidos assim nessa história de tridimensionalidade, porque pode ser que role assim, uma falta de como começar os problemas, né? Porque três dimensões, pô, por onde eu começo? Pode ser que vocês tenham essa dificuldade. Até aí, alguma dúvida? Tranquilo com a aula de hoje? Tranquilo, né? Ah, então fechou. Eu vou escolher alguns exercícios ali do Halliday, já vou passar para vocês hoje, para vocês irem tentando resolver isso à medida que vocês forem tendo tempo. Beleza? Deixa eu parar a gravação. Porque ninguém merece, né? Sim.